O segundo, Conjunção Buquiana Entrevista, tem a honra de receber Patrícia Silveira. Poeta, dramaturga, atriz e diretora de teatro. A obra de Patrícia Silveira permeia diferentes linguagens artísticas, entre a pintura, o cinema e as artes da cena, abarcando um forte experimentalismo formal, sendo construtora de uma poética amparada na criação de imagens interiores e subjetivas. Doutora em Escrita Criativa pela PUC do Rio Grande do Sul, mestre em Teatro pela UDESC, graduada em Letras e Teatro, é também autora do livro Caminho para Luamar e de peças como Em um Tempo Aberto e Caminhe no Exílio. Escreveu também os livros Dramaturgia, A Cápsula do Tempo e Dramaturgia em Performance. Foi professora no curso de Letras da UFPEL, organizou e participou como autora de diversas coletâneas de contos, possui diversas peças encenadas como Sonhos Impossíveis, As Lágrimas de Heráclito e Congresso Internacional. Recebeu o prêmio Funarte e também o prêmio de dramaturgia Ivo Bender. É fundadora e uma das organizadoras do coletivo As Dramaturgas. Gostou? Deixa seu like, inscreva-se e vem com a gente nessa entrevista. No Conjunção Buquiana Entrevista de hoje, a gente vai ter a honra de entrevistar uma das mais profícuas e talentosas autoras desta nova geração. Não só uma autora, uma dramaturga, uma poeta e uma professora de literatura, Patrícia Silveira. Patrícia Silveira, além de já ter sido várias vezes laureada, é uma poeta de mão cheia e uma dramaturga talentosíssima. Quem vê as peças dela jamais se esquece. Eu já tive a honra de ver algumas. Então, a gente vai conversar com a Patrícia, trazendo algumas coisas sobre um tema que é muito caro a nós aqui do Conjunção Buquiana, sobre a arte da escrita, sobre a formação do autor. A gente fala muito sobre a formação do leitor, de como formar bons leitores, como os leitores estão se formando, mas a gente também se preocupa em entender esse mistério. Quem é a autora? Quem é o autor? Como nasce essa pessoa que escreve? Como nasce esse ser que traz algo para a sociedade? Como nasce esse ser que diz algo sobre o mundo? E como nasce esse ser que testemunha algo que as futuras gerações lerão e dirão sobre nós? E esses são os autores. Então, eu vou começar com uma pergunta para a Patrícia. Uma pergunta que eu estou fazendo, vou fazer, eu acho que a todo mundo. Escrever é um processo identitário, é um processo de formação, é um processo onde a gente cria indiciamentos, aonde a gente cria, às vezes, um mapa, aonde, às vezes, a gente cria uma carta de alforria de si mesmo, aonde a gente descobre potências. Um texto que está sendo escrito tem uma potência. Um texto que já foi escrito tem outra potência. Um texto que eu abandono no meio também tem uma potência. Quando você, Patrícia, como pessoa, viu que escrever era algo inseparável de sua identidade, que você, como uma pessoa, seria uma autora e não teria como separar isso de você e não teria outra profissão que você fizesse que fosse separada da escrita. Quando você notou que você se constituiu e pensou, bom,
eu sou uma autora. Isso pode ser bom, pode ser ruim, não sei, mas sou uma autora. Como é que foi esse processo de descoberta da escrita como algo seu? Bom, Matheus, obrigada. Em primeiro lugar, eu quero agradecer muito o convite, dizer que eu fiquei muito feliz. A honra é nossa. Tu é uma pessoa que eu admiro muito, assim, então eu sei o quanto tu é leitor, né? Então, assim, há muitos anos, né? Então, Uhum. assim, fiquei muito honrada com o teu convite, de verdade, tá? Então, agradecer em primeiro lugar. E, bom, eu penso várias coisas, assim, eu acho importante dizer isso, assim, eu acho que não existe resposta final, né, sobre escrita. Várias vezes eu me pergunto por que que eu escrevo, né, quando que eu comecei, isso são questões, assim, às vezes bem profundas, né, nem sei se eu tenho uma resposta única, né, mas eu vou dizer coisas que eu tenho pensado e eu vejo que conforme a gente vai vivendo, a nossa memória vai se transformando, né, então as nossas questões também vão se transformando. E, assim, eu me lembro, assim, por exemplo, na minha infância eu fui né, vou começar da infância, né, eu me lembro de ser uma criança, assim, eu fui uma criança muito solitária, né, porque eu vivia num lugar, né, que você conhece, num bairro, não tinha vizinhos, né, eu só tinha vizinhos no verão, eu não tinha vizinhos na maior parte do ano. Então, eu não tinha muito, assim, nem criança, né, muito para brincar, assim, por perto, porque não existia, assim, né. Ficava muito só com a minha mãe, meu pai trabalhando, eu sempre com a minha mãe. E eu lembro, assim, então, de me voltar muito cedo para os livros, né. Eu não gostava muito de televisão, então, muito cedo eu passei a conviver com os livros que eu tinha em casa. Não eram muitos, eram poucos livros, né, então eu sempre reli, né, até hoje eu vejo que eu gosto de reler os livros. E eu lembro que isso foi, digamos, o meu diálogo com o mundo começou dessa forma, né, pelos livros, né. Eu vejo, assim, que hoje, quando eu olho, a forma de eu conhecer o mundo e a vida sempre foi pela arte, sempre foi, né. Porque eu vivia num lugar pequeno, né, digamos, assim, quase, é muito, assim, quase deserto, né, para falar a verdade, assim, né, porque às vezes a gente passava meses, assim, só nós, né, com a família. Então, todo o conhecimento que eu tive de vida, de mundo, começou a entrar pela literatura e pela arte, né, e depois eu fui adquirindo conhecimento em outras linguagens, né. Então eu vejo que isso, digamos, me moldou muito, né. Esses dias eu estava lendo um livro da Marguerite Duras, por exemplo, que ela fala da solidão do escritor, né, de como para escrever você precisa ter aquele momento solitário na casa. E eu fiquei pensando, quando eu li isso, eu me liguei imediatamente, eu disse: "Nossa, isso é, vamos dizer, a experiência principal que foi lá dos meus primeiros anos de vida", né. Então, e eu acho que eu retomo isso até hoje para escrever, né, que é esse momento de se estar ali solitário, né, concentrado em algo, né. Então eu vejo que tem muito disso, assim. Conforme, e aí tem isso é uma das coisas, né, poderia dizer outras, né, mas isso é uma das coisas, então eu vejo que foi me formando, né, essa forma de dialogar com o mundo, de estar no mundo pelos livros, pela literatura e pela arte. Depois disso, eu me dei conta esses tempos também pensando: "Ai, do porquê que eu escrevo, por que que eu ainda escrevo e por que que eu tenho vontade de escrever?". E eu me lembrei que ainda bastante jovem, né, eu tinha um costume de quando chegava alguém na minha casa, eu achava que eu precisava, assim, agradar a pessoa e dar algo muito importante para a pessoa, e às vezes eu não tinha, assim, nada excepcional. E aí eu me lembro que eu comecei, a mostrar, eu escrevia, e quando chegava alguém, eu mostrava: "Olha o que eu fiz, olha o que eu escrevi". E depois eu lembrei que quando, ali já ali por volta da início da idade adulta, assim, eu comecei a mostrar isso para os meus amigos, né. Eu encontrava os amigos, e aí eu dizia: "Ai, olha o que eu escrevi", e mostrava aquele texto, né, às vezes numa folha de papel mesmo, na época eu nem tinha computador. E, então assim, era uma forma de estabelecer vínculo, um vínculo profundo com as pessoas, de dizer: olha o que eu consigo fazer", ou "Olha o que eu consigo ver da vida, né, do mundo, escrito naquele papel". Então assim, e isso é um sentimento que eu vejo, que eu ainda tenho até hoje,
e que, de certa forma, eu tento, quando eu me dei conta dessa memória, eu digo: "Olha, eu preciso cultivar isso", porque, de certa forma, é algo que eu tenho até hoje, assim, é como estabelecer um vínculo profundo, eu vejo, né, com as outras pessoas, né, a partir do que eu escrevo, do que eu consigo imaginar, né. Então, acho que foi isso sim que me tornou uma escritora, esse desejo de criar pontes, né. Para mim Estabelecer um escrever vínculo, né. isso. Eu me lembro do Rilke, do Rainer Maria Rilke, que ele diz lá no nos conselhos a um jovem poeta para se isolar. Claro, é Sim, um outro mundo, uma outra ideia, mas se isolar e buscar um certo silêncio, e silêncio foi dado a ti no preâmbulo, foi dado a ti como um prefácio de conhecimento de mundo, e você foi buscando as palavras, a arte, fazendo as pontes, os vínculos. O próprio Sartre, depois de uma biografia fictícia chamada As Palavras, vai se colocar como escritor ao redor de livros, o que ele não era verdade, mas ele gostaria que fosse, e ficou muito legal. O que eu gostaria de te perguntar, você chamou a atenção de um texto da Durra sobre como escrever, sobre como é para ti o momento da escrita? Algumas pessoas têm um ritual. Às vezes esse ritual é bastante performatizado nos filmes, de que um escritor se isola, faz isso, tem um cantinho da casa, tem uma caneta certa, uma máquina de escrever certa. Eu me lembro do Jonathan Fraser que escreveu Liberdade com notebook antigo, que tem uma caneta, que tem um papel, às vezes há um certo papel, há um certo glamour, às vezes não, e às vezes é mais orgânico, às vezes a pessoa está na rua e vem uma frase, não vem uma frase, ou às vezes a pessoa está tomando café e escreve no guardanapo do café. Como é que é a tua rotina de escrita? bom, para escrever, eu não tenho um método específico, assim, porque eu vejo que a minha escrita, assim, eu me dei conta, né, quando a gente está escrevendo, eu não fico pensando nessas coisas, assim, né, mas eu me dei conta, assim, refletindo sobre o meu processo, que a minha escrita surge muito de uma necessidade, assim, muito profunda, assim. Então, quando eu estou escrevendo um texto que eu sinto que eu quero escrever aquele texto, eu não fico, digamos, criando muita regra. Ai, né, eu escrevo quando dá, porque eu preciso escrever. Então, por exemplo, eu gosto muito de escrever pela manhã, por exemplo, né, tem Sim, dias que eu me acordo 6 horas da manhã para escrever, mas tem dias que isso não é possível, e aí eu vou escrever na hora que for possível, às vezes é de noite, às vezes é, sei lá, é no intervalo. Uma experiência que foi muito marcante, que eu acho importante falar, né, assim, por exemplo, que foi quando eu me tornei mãe, por exemplo, eu não tinha tempo, né? Por exemplo, eu estava ali, né, naquele turbilhão de coisas, né? Que é cuidar assim de uma criança recém-nascida. Então, eu não tinha tempo, por exemplo, para ficar 2 horas sentada, ficar 6 horas, 12 horas, como eu ficava antes, né? E aí, uma das coisas que eu pensei, eu disse, nossa, eu não vou mais conseguir escrever, porque eu não consigo ter esse tempo de sentar e me dedicar e ficar ali horas. sim. E eu disse: "Não, eu vou escrever da forma como for possível". E é uma coisa que hoje eu sempre digo, assim, para as pessoas, né, que me perguntam isso, que se a escrita surge de uma necessidade, a gente não tem que estabelecer regras, né, você tem que fazer o que é possível. Então tinha dias, eu andava com um caderninho, às vezes eu anotava uma frase, uma imagem que vinha, às vezes uma palavra. E tem uma coisa, muito interessante, esses dias eu estava vendo, né, uma coisa sobre fotografia. E Sim, aí as pessoas diziam assim: "Ah, como fotografar sem fotografar", né, sim, porque às vezes você não está com uma câmera, mas você pode olhar uma paisagem, olhar uma imagem ou algum acontecimento e você fotografar sem fotografar, né, ou seja, você vivencia aquilo que você está vendo, mas você não necessariamente está sem o aparelho na mão, né. E eu me dei, né, eu achei interessante pensar que muitas vezes eu escrevo sem escrever, né. Então, assim, digamos que o tempo que eu me sento, fico lá com o caderno, com o computador, às vezes pode ser relativo, pode ser pequeno, mas o tempo que eu fiquei pensando e elaborando aquilo ali, ele é muito longo, às vezes é o dia inteiro, às vezes é semanas, às vezes meses, né. Então, ou seja,
esse escrever sem escrever também você pode estar em ato de criação, mas não necessariamente estar sentado ali com uma caneta na mão ou com um teclado. Então, é que eu vejo isso, se a escrita surge de uma necessidade, a gente tem que se desligar dessas regras, assim, né? É o processo de viver a escritura, né? Tipo, você vive a escritura. Às vezes pode ser que não haja o tempo de sentar e escrever como você gostaria, mas a vivência do autor, da autora em ti, que, peraí, eu estou escrevendo agora, mas não estou escrevinhando, mas estou escrevendo. Sim. Quando eu sentar, essa imagem que eu estou vendo vai sair. Vai sair de alguma maneira. E Eu falando em... vejo, não, só para finalizar, de não idealizar processo. Sim, Porque quando as pessoas falam em escrita, em processo artístico, é muito comum a pessoa idealizar processo. Ah, eu escreveria se eu tivesse num lugar paradisíaco sim. com o dia inteiro disponível para isso. E, na verdade, a criação, ela acontece ao mesmo tempo de todas as outras coisas, né? Então, Não há esse momento que a pessoa quer ter, que é um momento genial que ela tem. Não, é muito trabalho. E é muita vida no trabalho, e trabalho na vida, e as coisas não se dissociam, e o escritor não vai ter um momento que ele vai agora eu vou escrever. Há demandas que te tiram do sério, mas mesmo assim é sim. uma necessidade imperativa da escrita. E é que eu vejo assim, ó, a escrita é que isso interfere também na forma do que a gente escreve, né? Por exemplo, quando eu passei por esse período, né, que eu não tinha essas horas de Sim, escrita muito longas, que eu não podia ficar 8 horas, às vezes, antes eu ficava às vezes 12 horas escrevendo, entrava madrugada dentro, mas isso acabou interferindo na forma do meu texto, né? Porque se eu não tenho essas horas longas, então eu criei uma outra forma poética, uma outra forma estética, né, para esse outro texto. E eu acho que isso é muito importante para pensar a escrita no nosso mundo contemporâneo, né? Porque a arte ela tem que dialogar com a nossa experiência, né? Com a experiência real das pessoas, né? Que é de se adaptar mesmo. Se a nossa vida ela assume determinadas características, como é que eu insiro a arte na vida real que eu tenho? como dialogar com as tensões do cotidiano da escrita? Quer dizer que se eu não tiver uma torre de marfim, como dizia, não vou poder ser o escritor? Não, espera aí, as coisas têm que Sim. andar junto. Se a gente pensar, por exemplo, uma escritora que eu gosto muito de pensar, né, que é a Carolina de Jesus, por exemplo. Sim, Ela não tinha uma vida ideal, né? E mesmo assim ela escreveu e deixou uma grande obra. Por quê? Porque aquilo vinha de alguma necessidade muito profunda dela, né? De significar era a realmente experiência. uma pena contra a pobreza, né? Ela escreve e do lado de fora há uma pobreza violenta, do lado de dentro há uma falta, no sentido que a casa dela, infelizmente, ela sente que tem que dar mais para os filhos, e ela só tem ali um caderno, algo para escrever, e a escrita é a defesa que ela tem contra o mundo. É uma escrita de salvação, quase. É um texto fantástico, né? Não é à toa que ela é quem ela é. Sim. Explica um pouco pra gente o que é Luamar. E eu senti que há uma poesia da imagem, tanto da imagem de imagens da infância, tanto da grande imagem da lua no mar, as imagens do mar. Há uma busca por essas imagens que te povoam, há uma busca por esses fios que podem ter sido gerados na infância, por todos esses mares que você conheceu, por todas essas linguagens do mar que você descobriu. Como é que foi escrever esse livro? Como é que nasceu esse livro de poesia? Como é que nasceu esse lugar, Lua Mar? Se você bota caminho para Lua Mar, seria um convite para o leitor encontrar esse lugar, ou não é um lugar, apesar de já ter um caminho que o leva a ele? O que que é esse 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 estado, vou chamar esse estado da alma, o que que é esse luar? Qual que é essa angústia de luar?
Bom, eu vou falar um pouquinho, assim, como que nasceu o livro, né. Eu estava escrevendo um texto de teatro, onde tinha um lugar, e durante muito tempo eu fiquei pensando como se chamaria esse lugar. E aí eu cheguei nesse nome, Lua-Mar, né, fui experimentando várias coisas, e aí descobri esse nome. E durante muito tempo eu ia dormir, às vezes, e ficava conscientemente sonhando com Lua-Mar, né, assim, eu mentalizava como que era esse lugar, como que eram as cores, a luz, a atmosfera, né, o que que tinha nesse lugar. E fui compondo. E aí um dia eu terminei esse texto, que era um texto de teatro, mas Lua-Mar aparecia de forma bem pequena, assim, ele não tinha um grande destaque, eu só citava esse lugar. E aí então, e aí eu fiquei ao mesmo tempo, assim, feliz de terminar o texto, mas triste, porque eu pensei: "Nossa, eu não vou mais para Lua-Mar, eu não vou mais ter esse lugar, não vou mais precisar acessar esse lugar, né". Porque terminou o texto, né, não tem mais o que fazer ali, né, já tinha terminado a escrita. E aí eu pensei então, aí eu lendo, tem um escritor que eu admiro muito, que eu gosto muito, que é o Vicente Cecim, né, que ele vivia em Belém do Pará e faleceu faz um ano, 2 anos, não lembro bem. E ele tem, eu adoro a obra dele, e ele tinha um lugar que se chama, um dos títulos do livro, um dos livros dele se chama Viagem a Andara. Sim, E eu admirava muito aquele lugar, porque eu dizia: "Nossa, ele criou toda uma mitologia, Andara é um lugar mitológico, que permeia toda a obra dele", e eu dizia: "Nossa, eu queria ter um lugar assim", eu pensava. Também queria ter uma Andara para mim. sim, E aí eu me dei conta de que eu tinha esse lugar, e que esse lugar para mim era Lua-Mar, né. E aí me veio então a ideia, então, de escrever um livro só sobre esse lugar, né, muito inspirada, né, pelo Vicente Cecim, e de desenvolver então uma obra, um livro inteiro, onde eu pudesse falar desse lugar que eu já vinha compondo aí há vários meses, assim. E aí, claro, aí eu vejo assim, Luamar, ele é um lugar mítico, ele é um lugar de imaginação, né, ele não é um lugar que existe, ele é um lugar onde tudo é possível, vamos dizer, né. E aí eu fui, claro, conforme eu fui escrevendo, vinha imagens, às vezes, de memória, às vezes imagens sonhadas, né. Me vinha muito uma imagem de uma estrada, às vezes eu imaginava literalmente eu caminhando nesse lugar em direção a Luamar, né. sim. Luamar se passa no sul, né, ele acontece no sul, que é o em lá tem um verso do livro que eu digo, né, o sul não é o fim, né, É, porque eu eu vi esse verso há pouco, de uma página, tá no meio de uma página. isso, porque eu vejo esse sul mítico, né. Tudo que a Sim, gente envolve esse sul, né, que outros escritores também já escreveram, né. Então Luamar ele é esse lugar de composição, de sonho, onde tudo é possível, né, que também é um lugar de memória, né, porque a gente oscila, né, entre o presente e a memória o tempo inteiro, né, às vezes a gente está, né, a gente está aqui, mas a gente retorna, né, então e ao mesmo tempo de invenção, né. E eu vejo esse, né, eu pensando no livro, assim, que eu não sei se ele terminou, né, porque como sim, ele é um lugar mítico, eu acho que ele não tem fim. Acho que esse livro não tem fim, né, e às vezes talvez um dia eu retorne, né, escreva outro texto também sobre esse lugar, né, porque eu acho que ele não terminou, assim, né, por ser um lugar mitológico, né, sim. peculiar, né, e É um espaço, né, entre isso, algum lugar e outro lugar que vai se constituindo, vai se preenchendo, vai se esvaziando. Eu vi várias referências ao mar, à pesca, a esse mundo, eu vou dizer esse mundo não vou dizer pescador, mas esse mundo do trabalho, mas também esse mundo do trabalho, ele é filtrado por um olhar mais carinhoso que se esvai e se constrói outro mundo. E lua, mar, lua, mar, lua, mar, há 2 grandes forças aí, 2 grandes potências, 2 grandes poderes. E não tem como não ficar encantado com o livro, não tem como não achar ele maravilhoso.
O mar e a casa. Um abalo sísmico faz o mar criar uma onda enorme. A onda chega à praia e invade as casas. Vera cozinha. A água em poucos segundos toma tudo. As filhas de Vera dentro da água, que já chega a 6 metros, encontram os vizinhos. Todos estão calmos. As casas sempre foram perto do mar. E como é que foi quando você lançou, quando terminou? Como é que foi esse processo de terminar e pá, chega? Não chega, mas fechar e vai. Eu, assim, desse livro especificamente, eu lembro que chegou num momento, assim, eu sempre demoro bastante, né? Sim, Os meus livros de poesia, o Luamar, acho que eu fiquei 3 anos, assim, compondo ele. Eu fiquei 2 anos escrevendo e 1 ano revisando. E aí eu senti que ele tinha terminado quando, depois de ficar 1 ano revisando, antes de mandar para a editora, eu vi que eu não tinha mais vontade de alterar nada, né? Eu vi, não, acho que ele está completo, acho que eu coloquei, né, tudo ali que eu sentia necessidade, assim, né, que eu sentia vontade. E eu digo, não, então agora eu vou mandar para a editora, vou tentar publicar. Eu associo muito o processo de criação como a um processo quase de respiração, né? Você vivencia aquilo, né, de forma muito profunda, mas indeterminada, como se aquilo cessasse, assim, ok, né? Assim como o fluxo, né? Eu gosto muito também da imagem de o fluxo de um rio, né? Em determinado momento ele se transforma, né? Ele vira outra coisa. E aí, quando eu sinto isso, eu sinto ok, né? Essa obra já existe, então agora eu vou para outra coisa, vou vivenciar outra experiência, assim. Às vezes tem alguns poemas que eu escrevo, às vezes eu gosto de botar ele, né? Porque eu vejo que ele é um lugar de utopia para mim. sim, Né? Ele é um lugar utópico, né? Onde tudo é possível, que é esse lugar da imaginação, né? Se a gente for sim, pensar na imaginação, é o único lugar onde nós podemos tudo, né? A arte é esse lugar, né? De sim. grande utopia que a gente tem. Essa voz vem lá do fundo, onde não posso tocar. A voz do vento, das águas frias e turvas do Oceano Atlântico, do horizonte que esconde a outra margem, continente negro de onde nasce a lua, da esperança, do sonho. Voz infantil e velha da casa simples, que chora sem chorar, que acaricia, que lembra e brinca de construir histórias, dos cantos dos mundos que estão para existir e existem. Voz real de um mundo real que vejo sem ver. A vida, o que se vive, que conta, sonha e deseja. Falando um pouco sobre a tua jornada dentro da dramaturgia, nesse livro que tem 2 peças, Em um Tempo Aberto e Camille no Exílio, em um tempo aberto, premiada pelo Prêmio Ivo Bender, outro importante dramaturgo gaúcho. Quando eu comecei a ler No Tempo Aberto, eu me lembrei da grande premissa de Goethe, no final do Fausto, para momento tu és tão belo, porque os personagens querem dilatar o tempo. Eu não sei se é essa expressão que você usa, eles querem dilatar o tempo. Então, são 5 pessoas que vivem numa sensação de tentar dilatar o tempo. Uma criança que teme a morte dos pais, a mulher que ainda quer ser mãe, então há uma luta contra um tempo que vem, contra um tempo que vai matar algo, o homem que se apaixonou, tentando manter-se feliz nesse momento, a jovem que está feliz e um rapaz que conseguiu o seu primeiro emprego. São tempos diferentes, cada um vive uma esperança de tempo. Bom, a peça foi de 2012. 2012 até 2022 são 10 anos. Muita coisa acontece em 10 anos, ok. Só que esses foram 10 anos mais radicais ainda. Foram 10 anos mais disruptivos ainda. Tivemos a ascensão de uma extrema-direita, tivemos também a experiência de pandemia em um mundo global que fez a gente rever muita coisa. Se você fosse pensar essa peça hoje,
que, não sei, é uma provocação. Não dá para responder isso rapidamente, não dá para pensar assim rapidamente. Quem que você veria a fim de dilatar o tempo, de prender o tempo? Quem você veria no palco hoje, se alguém te falasse: "Olha, vamos fazer uma montagem em um tempo aberto, mas eu te convido a pensar outros personagens"? Tu diz, Matheus, se eu fosse mudar os personagens? É isso? Não, se fosse trazer mais um, se fosse rever alguma coisa, se fosse pensar hoje, se fosse pensar essa pergunta que é tão bem colocada aqui, esse conflito 10 anos depois. É assim, esse texto, assim, eu vejo, é que eu escrevo as obras, assim, para mim é difícil imaginar se eu Sim, fosse mudar, porque para mim ele está pronto, assim, eu não sim, mexo depois, né? Ainda mais, assim, depois que foi publicado, eu não tenho esse texto, e é um texto que eu gosto muito dele, assim, no sentido, é que eu já fiz já teve leituras, já teve encenações, e eu sim, vejo que ele funciona muito bem, né? E você falou isso da questão política, né, e tudo, né? Uma característica, assim, do teatro, que eu acho fantástica, é que o teatro, ele se reescreve na cena, sim, né? Então, eu tive uma experiência o ano passado ele foi lido na URGS, numa disciplina da URGS, da professora Cecília Rickziegel, onde os alunos, eles montaram esse texto e eles deram uma interpretação totalmente política e atual para o texto, né? Nem foi ano passado, acho que foi um ano anterior, quando a gente ainda estava no auge ali da pandemia. sim, Ou seja, eles criaram um diálogo com o texto, com a pandemia que a gente estava vivendo, que eu jamais imaginaria que isso fosse sim, possível no texto, por ele se passar 10 anos atrás. Então eu vejo que o texto de teatro, ele tem que é a grande mágica, né, da dramaturgia, que é de se reescrever conforme a releitura que se faz em cena, né? Porque dependendo de como você monta ele, né, no teatro, esse texto, ele é como se ele virasse, né, ele continua vivo, né? Por isso que a gente monta até hoje, né, os textos, né, que já têm séculos e tudo, porque eles têm essa capacidade de se reescrever. E esse texto, eu vejo, para mim, ele é muito atual, porque ele, assim, eles são pessoas que se passam em um ambiente urbano, e eles vivenciam esses conflitos exteriores, mas eles tentam, digamos, buscar o que define esse momento presente agora, né? O que eu estou fazendo? Eu vejo que isso se mantém. Por exemplo, hoje a gente está vivendo essa onda, né? Essa crise política, né? Na humanidade como um todo, né? Mas ao mesmo tempo, no nosso dia a dia, a gente precisa se manter, né? O que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou, né? O que está acontecendo neste momento, né, da minha vida, né? Então, e ao mesmo tempo que a gente é completamente atravessado por essa série de conflitos, né, que às vezes transcendem, né, a nossa vida. Então, eu vejo que esse texto, ele traz esse conflito, né, que é esse momento presente, mas é esse momento presente que nos conecta, né, aonde a gente está, né, em que lugar a gente está, com quem que a gente está. Esse é o conflito dos personagens. Então, eu acho, assim, que ele é bem atual. Acho que eu não mudaria nada. Eu mudaria talvez a encenação, de sim. provocar, né? Mas isso é uma característica, né? Então acho que eu não mudaria, assim, não consigo, porque E esse conflito se permanece, né? e a escrita, você tem você quando está escrevendo para teatro, você tem alguma coisa diferente de quando está escrevendo poema? Ou você começa um poema, às vezes, e pensa: "Não, esse aqui eu acho que está para teatro, isso aqui está mais para poesia", ou você separa bem? "Não, esse livro vai ser sobre poema, esse vai ser sobre teatro". Eu sei que você tem um projeto muito interessante com outras autoras, chamado As Dramaturgas. Se eu não me engano, tem um A bem grande no final para não se confundirem, falar dramaturgas. Explica um pouco para a gente sobre esse seu processo de escrita e o que é isso, as dramaturgas. Assim, a primeira coisa, né, a relação, né, entre poesia e teatro, né? Eu vejo que eles têm uma coisa em comum, que é a voz, né? Porque o teatro, ele é feito para a voz, né? O ator, ele literalmente corporifica aquele texto, né? Sim, Numa relação de espaço e tempo. E a poesia, ela também é, né, muito visual, embora, assim, existam autores, né, que vão trabalhar uma poesia mais
amparo mais numa visualidade, para mim, eu me amparo muito na oralidade, né? Nessa experiência da poesia como uma experiência vocal, né? Acima de tudo. Então, para mim, eles têm esse ponto de toque que é a voz, né? Por isso que eu escrevo, eu acho, né? Essas duas coisas. E só que ao mesmo tempo eu, como artista, eu vejo que eu atuo de forma muito diferente neles. A poesia, para mim, ela tem um tempo distendido, né? Meus processos de criação são bem mais longos. E a dramaturgia não, a dramaturgia para mim ela tem um aspecto político muito mais de urgência, né? Então assim, normalmente eu levo menos tempo para escrever. Teve textos que eu escrevi já para serem encenados, então eles já tinham uma data de estreia, então eu aprendi a trabalhar muito mais com prazos, né? Então assim, é uma escrita, vamos dizer, se alguém me dá um prazo, eu preciso escrever, por exemplo, Camille no Exílio, acho que eu escrevi ele em 2 semanas, Sim. né? Porque eu tinha que ela precisava, né? A atriz precisava do texto, levei para a atriz, ela leu, gostou, se identificou com o texto e a gente começou a encenar. Então é um outro tempo. E de alguma forma, também eu vejo que no teatro eu acabei produzindo peças assim muito com um enfoque muito político assim, né? E na poesia para como, digamos, acho para ter uma outra respiração, eu acabei indo para uma outra coisa, né? Um trabalho mais descritivo, né? Ligado à imagem, mais imagético, assim. E o teatro é essa pulsão, né? Ele é um acontecimento mais mais político, assim, né? De coletivo mesmo. Né? Então, eu vejo assim, são duas experiências para mim que me completam, mas elas são diferentes para mim. Claro, talvez um dia eu consiga Sim. inverter, né? Seria interessante inverter. Agora eu fiquei pensando nisso. Talvez um dia eu inverta isso, mas por enquanto, assim, às vezes, por exemplo, eu estava escrevendo um texto de teatro agora e que é muito forte, muito político, assim, absurdamente político, que tem muito a ver com esse momento que a gente está vivendo. E quando eu terminei o texto que eu mandei para a editora, que deve sair esse ano, eu, assim, urgentemente, disse, eu preciso escrever uma outra coisa completamente diferente para eu poder respirar de novo, assim, né? Respirar outras coisas, né? E aí eu fui escrever uma outra coisa, que era comédia, né? Que tinha romance, etc. Mas como uma forma, mas ou seja, só por causa daquela experiência, né? Então, assim, eu vou dialogando com os As, textos. as, as dramaturgas, como projeto, é um projeto, tem algo de político? Se tem, se não tem, como é que é? Claro que toda escrita tem alguma política, mas o que que é esse projeto? O que que é as dramaturgas? Que vozes são essa? São essas vozes? Que textos está saindo dali? Como é que está sendo todo esse projeto? Quando nasceu? Como é que ele foi se desenvolvendo? O Coletivo As Dramaturgas, ele é um grupo de mulheres dramaturgas, né, que nasceu ali em Porto Alegre, ali por 2017, e a gente está publicando agora esse ano o 14º livro desse coletivo. E ele nasceu por uma questão, né, muito importante, assim, existem historicamente poucas dramaturgas, ou quase nenhuma é lembrada quando a gente fala do cânone ocidental, por exemplo. Sim. Só que hoje a gente tem muitas mulheres dramaturgas que escrevem, né? Só que infelizmente eu vejo às vezes ainda tem uma questão de reconhecimento, né? Às vezes isso é uma questão, né? Muito importante assim, né? De se trabalhar, né? Que às vezes as mulheres fazem, mas elas não ganham o reconhecimento que elas merecem, né? Por aquele trabalho, né? Como se tivesse sempre é como se nunca tivesse sempre começando ou como se nunca fosse bom o suficiente, né? E eu me lembro de em Porto Alegre as pessoas, a gente perguntava quem são as dramaturgas, né, da cidade, né? Quem é que escreve, quais são as mulheres que escrevem dramaturgia? E pouquíssimas eram mencionadas, pouquíssimas eram lembradas. E aí um dia, né, teve um evento onde foi convidado só homens, né? E eu estava nesse evento, mas não fazia parte. E eu me dei conta, não, vou fazer uma lista, né, de quem são as dramaturgas que eu conheço. E aí eu cheguei a uma lista de 13 dramaturgas, né, naquela época, e chamei essas pessoas então para a gente fazer um evento sobre dramaturgia, né, só essas autoras.
E foi muito, muito curioso, assim, porque a gente viu que várias já tinham trabalhos, algumas tinham trabalhos de décadas, mas elas não eram reconhecidas como tal, elas já eram premiadas, tinham livros publicados, e aí disso surgiu o coletivo. Então, o coletivo As Dramaturgas. Depois disso, então, a gente conseguiu publicar 13 livros com a Edipuc, né, o professor Antônio Hoffeld, que fez todo, né, foi, digamos, que editou os livros. E agora, esse ano, a gente está publicando um novo, que vai sair pela Editora Concha, com a Andréa Pires, que é um livro que eu comecei a idealizar ele antes da pandemia, né? O título dele é Liberdade, e a gente vai publicar num volume único 15 livros, 15 textos sobre liberdade. Né? O Sim. tema é liberdade. Só que, paradoxalmente, ele acabou, eu idealizei ele antes, só que ele acabou sendo escrito durante a pandemia, que foi quando a gente ficou privado, né, digamos, né, de sair e tudo, né, do convívio social. E, assim, é uma experiência muito legal que eu vejo, que eu acho, assim, que deu muito certo, porque a gente consegue, quando a gente reúne pessoas, né, eu vejo isso ganha uma força e uma proporção muito maior, né. E esse trabalho, embora a gente vai fazer uma publicação, por exemplo, agora com 15, né, um volume Sim. único, 15 textos, mas ele mantém, digamos, as individualidades todas, né? A gente não interfere no processo de cada uma tem a sua história, a sua trajetória, né? Eu sou organizadora do livro, mas eu não interfiro na criação, ao contrário, né? Eu quero mais é que cada uma traga a sua especificidade, né? A sua poética. Então vejo assim que é um trabalho muito potente, né? É um trabalho, na dramaturgia eu comparo a potência que tem um grupo de teatro, só que ali no Sim. caso nós somos um grupo de autoras, né, que se reúnem para publicar e para fazer eventos, assim, Eu, sobre eu- dramaturgia. quando eu estava pesquisando um pouco sobre as dramaturgas, eu me lembrava muito do Riso da Medusa, a obra da Hélène Sirru, que escrevia sobre a escrita feminina. Me lembrava muito de Profissões para Mulheres e outros artigos feministas, e pensava nessa força. Por isso que eu falei até ser um grupo político, no sentido da escrita ser política, no sentido de trazer dramaturgas como uma voz que deve ser ouvida e que deve ser sim mapeada, ainda mais uma cidade. Vou pegar, estamos falando um pouco de Porto Alegre, apesar de a gente não estar em Porto Alegre, tem Porto Alegre, tem a Porto Alegre em cena, tem várias manifestações culturais, teatrais e importantes. E você escreveu sobre Camille Claudel. Você escreveu sobre essa mulher fascinante chamada Camille Claudel, Camille no exílio. Fala um pouco sobre um momento diferente da vida dela. E como é que foi esse texto? Você falou que escreveu ele rapidamente. Como que você pensou em trabalhar essa artista? Como é que foi o nascimento? Como é que foi? Bah, vamos escrever sobre Camille, vamos falar sobre essa mulher, vamos falar sobre essa artista. Esse texto, ele foi, digamos, a Juliana Volkmer, que é atriz, era minha amiga, minha colega, e ela queria fazer uma peça sobre a Camille Claudel. E aí, quando ela me falou, eu já conhecia a Camille Claudel, né? Já conhecia, digamos, um pouco da história dela, né? Eu tinha visto os filmes, lido alguma coisa, Sim, né? Conhecia a obra dela, e aí eu aceitei na hora. Eu digo, não, deixa que eu escrevo esse texto sobre ela. E aí, a Juliana, ela é historiadora. E aí ela me pediu, Paty, eu quero fazer esse texto, mas eu não quero nada digamos, não quero inventar nada sobre a obra dela. Eu quero que sim. seja o mais fiel possível, né? Ela, né, como uma atriz, né, que é formada em história. E aí eu disse, ok. E aí nós começamos, então, a pesquisar, né? Eu comecei a ler várias biografias, né, da Camille, e e nas biografias, né, eu cheguei em vários trechos de cartas da Camille, Sim, né? E achei aquilo extremamente interessante, porque as cartas mostravam uma Camille muito diferente do que o cinema mostrava, né? sim, Por exemplo, tem o primeiro filme sobre ela, por exemplo, que mostra ela jovem, mostra assim uma Camille ali apaixonada, né, jovem, né, assim, então, né, assim não tem vamos dizer,
uma maturidade ali, né? Que é normal né? E aí só que nas cartas aparecia uma Camille extremamente inteligente, extremamente verborrágica, extremamente, digamos, provocativa, né? Ela Sim, assim, usava palavras muito duras com a família, né? Com as pessoas, né? Em geral. E aí eu disse, opa, essa Camille eu não conheço, essa Camille eu nunca vi, né? O cinema não retratou essa Camille, né? Tem um segundo filme que fizeram sobre ela que ela se passa em um dia, né? Da vida dela, mas que relata, que mostra a espera dela pelo irmão, né? Que o irmão que não chega, o irmão que era sim, diplomata, que viajou o mundo inteiro. Então, assim, a Camille em oposição, né? Ela presa naquele lugar e aquele irmão que viajava o mundo inteiro e tudo. E aí eu disse, não, então vamos trazer uma Camille diferente, que é essa Camille das cartas. E aí por isso que o texto, né, é todo organizado em cartas, e são trechos, por incrível que pareça, são trechos das biografias, né? sim. Então, inclusive tem um trecho ali que ela cita o Brasil, que ela diz, me traz o café do Brasil, né? E as pessoas acham que eu inventei aquilo, eu não inventei, aquilo era citado numa das cartas da Camille. A Então eu Camille, tentei trazer essa voz. como uma mulher do século XIX, uma mulher artista do século XIX, ela viveu perseguida pelo signo da loucura. As pessoas colocavam esse signo nas mulheres. Olha, ela é louca, a histérica que vai povoar a psicanálise. Como é que é escrever sobre tangenciar esse tema nesse texto? Como é que é falar da loucura? Ainda mais de uma mulher que foi associada à loucura, que frequentou o castigo das mulheres, da loucura, o sanatório, que era o lugar das, entre aspas, desajustadas, porque a medicina era conjugada no masculino e qualquer desviante feminino do papel ia para a loucura. Como que foi escrever sobre isso? Como que é, como mulher, pensar esse tema da loucura como artista? É, eu vejo, assim, tem frases, né? A Camille, assim, ela não era, né, louca. Ela literalmente, eu vejo assim que existe uma questão de gênero muito forte na biografia dela, porque um homem que vivesse da mesma forma, com certeza não teria sido internado como ela foi, né? E Sim, o lugar para onde ela foi enviada era um lugar onde as pessoas eram abandonadas, né? Ele era assim conhecido, né, no país como um lugar de abandono. Ele não era conhecido como um lugar de cura, por exemplo, né? Vai lá, fica um tempo, né, e depois. E ela chegou a receber alta dos médicos e a família não foi buscar, né? Então, assim, havia um interesse, né? E a Camille fala disso, né? Assim, muito. Os artistas da época tentaram ajudar ela, mas né, a família, porque ela tinha um comportamento desviante, né? Uma mulher naquele período, ela vivia sozinha, né, teve um período ali que diziam que ela saía muito à noite, né, com pessoas que não sabiam muito bem quem era, bebia, né, esse tipo de coisa. Então eu vejo ali literalmente uma questão de gênero, né? Um homem que fizesse as mesmas coisas não passaria por isso. E eu vejo assim, escrever sobre isso assim, eu achei foi assim, não é fácil, né, digamos, porque é um tema muito sensível. E ainda hoje eu vejo, né, que as mulheres elas recebem um julgamento diferente, né? Esses dias, né, eu estava vendo, teve um acontecimento assim na mídia, né? Também uma mulher também que vivia sozinha numa casa e de repente as pessoas foram lá invadir a casa dela, assim, porque ela não poderia estar vivendo, né? A família teve que se pronunciar e dizer que ela era lúcida, que ela não estava, né, que estava tudo ok com ela. E eu fiquei pensando, de novo, ou seja, quase um século depois, a mesma história se repete, né? A família teve que justificar que ela era lúcida, que tudo bem ela está vivendo sozinha naquela casa ali, aparentemente abandonada. Ou seja, um homem passaria por aquilo? Provavelmente não, né? Deixariam ele em paz ali, né? Ele tranquilo ali. Então eu vejo que essas questões de gênero elas ainda interferem, né? E no caso da Camille tem uma frase que eu acho muito forte dela, que ela diz: a paixão pela arte fez toda a diferença, né? Por quê? O que que significa aquilo? Que ela diz: se eu tivesse escolhido, né, vestidos bonitos da moda, né, talvez eu não tivesse passando por isso, né? Ou seja, as escolhas que ela fez de sair daquele padrão, né, comportamental
de se dedicar à arte, aquilo foi inaceitável, né, para a família, né, Sim. principalmente. Então, eu vejo assim que ainda é uma questão, né, por isso que é tão importante se falar sobre isso, né, e esse texto traz ele traz, né, essa temática, né. E você colocou pra gente da escrita que criou pontes na sua infância, da solidão de onde você estava. Você foi nos colocando também desse projeto das dramaturgas, você dirige muito bem, você é premiada. Uma coisa que eu vou te perguntar, você também ministra aulas de escrita criativa. Como é que é esse processo de conhecer autores, eu vou chamar autores aspirantes, não sei se é correto. Jovens autores, autores aspirantes, como é que é? Chegar alguém para ti, cheio de ideias, como é que é esse processo? É legal? Às vezes é chato? Como é que é? Você gosta? Imagino que você gosta, porque senão a pessoa não entra nisso para não se divertir. Como é que é ministrar aulas de escrita criativa? É uma das coisas que eu mais gosto de fazer, assim, porque uma oficina é um lugar de inspiração, totalmente de inspiração, né. Agora, quando você estava falando, me veio uma imagem, é como eu ir para um lugar para dançar. Só que em vez de ir para dançar, eu vou lá para ler, eu vou lá para conversar, vou lá para mostrar os meus textos. Então a oficina, ela é esse lugar de inspiração, de criação, tanto para quem ministra, né, quanto para quem está ali, né. É um lugar de experimentação, né. Uma imagem, assim, que me traz muito, né, o que é uma oficina, é a ideia de ateliê, né. Eu gosto muito daquelas imagens, assim, do século Sim. XIX, aqueles ateliês de artistas que as pessoas iam para pintar e, né, e tinha, né, aquelas pessoas posando nuas, etc. Ou seja, é um lugar onde tudo é possível, né, um ateliê onde se pode tudo, né, no sentido de criação. E a oficina, para mim, a oficina de escrita, ela é isso, ela é esse lugar de experimentação como um artista que vai para um ateliê, né. Eu gosto muito dessa palavra também de laboratório, ela é um laboratório para quem está ali, né. E normalmente eu trabalho muito a leitura, eu levo exemplos, eu levo textos, né, é um diálogo, né, um espaço de diálogo. Você, de todo o seu processo, até agora que você ajuda a ministrar, ajuda nesses laboratórios, nesse grande processo de ateliê. Desde quando surgiu, havia muita polêmica sobre o que era escrita criativa, até agora uma certa aceitação. Como que você vê, desde a sua jornada, algumas coisas que foram mudando dentro da escrita criativa, sabe? Uma coisa que eu achei que mudou bastante foi a acessibilidade. No começo era bastante difícil acessar. Hoje eu vejo que há várias pessoas que dão cursos, há várias pessoas acessando. O que que você nota, assim, que mudou no Brasil nos últimos 10 anos sobre escrita criativa? Eu vejo que existia um preconceito muito grande, né, porque existe esse mito, né, de que não se ensina a escrever, né. E eu vejo, assim, que isso é um mito, né, também bastante elitista, né, a gente tem que pensar que existe uma visão, às vezes, muito elitista da arte, que é amplamente ensinada de que né, aquela visão bem romântica, né, de que o artista é um gênio, né, de que faria parte, né, de uma elite, né, intelectual e tudo, e que eu vejo que a gente hoje vive uma época de desconstruir radicalmente isso, né. Por exemplo, eu já experimentei várias linguagens, né, digamos artísticas, já tenho experiência como professora e tudo, eu vejo que todas as pessoas podem criar, se quiserem. Eu vejo que a arte ela tem um papel fundamental na formação, né, das pessoas, então assim, o ensino ideal, né, todas as pessoas experimentariam, né, diferentes linguagens ao longo da vida, né, independente de aí eu vejo uma distinção, que é assim, todos podem escrever, todos podem criar. Ah, mas alguns vão se tornar escritores profissionais? Não sei, porque isso depende da vontade individual de cada um, né, Sim. por exemplo, e eu não acho nenhum problema nisso, né. Por exemplo, se alguém diz: "Ai", é que eu vejo assim, no curso de letras, existiu uma separação histórica disso, a separação entre teoria e prática, né. No curso de Sim. letras a gente estuda a teoria da literatura, crítica literária, história da literatura, mas ainda não existe em alguns cursos a prática de literatura. Só que se você olhar
cursos de artes, cursos de música, cursos de cinema, cursos de arquitetura, eles não têm essa separação. Você estuda teoria e prática ao mesmo tempo, né? Cursos de dança, cursos de teatro, não existe essa separação. Que no curso de letras acabou acontecendo, né? Então, assim, por exemplo, se alguém me diz, estou fazendo uma oficina de desenho, ninguém acha estranho. Sim. Né? Só que há alguns, sei lá, há 10, 15 anos atrás, quando alguém dizia, estou fazendo uma oficina de criação literária, as pessoas tinham esse estranhamento. Então, eu vejo, assim, que é um preconceito que foi criado historicamente, mas que eu, pela minha experiência, não vejo nenhum sentido, né? Só tem sentido quando a gente olha para a literatura isolada das outras artes, não é? Sim. Porque o que é uma oficina, afinal de contas? É um lugar de troca, de partilha, né? Onde quem ministra, normalmente são escritores, né? Essa pessoa vem para compartilhar a experiência dela, né? Traz referências, então, assim, é um lugar de muito estimulante, porque a gente acaba lendo, acaba conhecendo outros visões sobre, mesmo que eu conheça o texto, né? São outras leituras. Uma das coisas que eu observo que a gente, em oficinas de escrita, a gente acaba desenvolvendo um olhar muito profundo sobre o próprio escrever, né? Porque como eu me coloco ao lado, né, a gente tem essa visão, tinha essa visão muito hierárquica, né? Eu não alcanço o cânone, nunca, jamais, né? Então, Sim. digamos, eu só poderia ter esse papel de leitora, mas nunca me colocar ao lado, porque isso era... Só que quando você entra numa oficina, você lê um texto de alguém, né? Se inspira com aquele texto, né? E cria o seu texto, de alguma forma você está rompendo com essa hierarquia, né? Eu convivo com os textos, né? E não tirar dessa visão, né, platônica, né? Como se fosse algo inalcançável lá, né? No topo da montanha, onde eu nunca chego, nunca alcanço. E na verdade, que para mim é o que interessa muito mais, né, como escritora, como leitora, eu convivo com esses textos, né? Eles são objetos de convívio. Eu dialogo, eu converso, eles fazem parte da minha casa, da minha vida, do meu imaginário, da minha memória, né? Tem períodos da minha vida que eu lembro, nesse período eu lia muito tal autora, né? Sim. Ou eu lia muito tal livro, né? Eu lembro, o que eu lia quando eu tinha, sei lá, 15 anos, 20 anos, né, sabe? Ou seja, eu poderia fazer uma biografia das minhas leituras, né, de como elas me acompanharam. Ou seja, os livros, eles são esses objetos de convivência, né, emocional e subjetiva. Então, e a escrita, a oficina de escrita criativa, de certa forma, ela convida para isso, né, de uma forma, né, para romper mesmo essa separação, né, essa separação hierárquica, né. Patrícia, você além dos textos que a gente citou aqui, você tem uma obra profunda de discussão de escrita criativa. Você também tem artigos acadêmicos, você é uma escritora, uma professora. E você escreveu sobre Camille. Qual texto que você deseja escrever, que você está pensando no futuro, que está assim, que você pode contar, além dos que você vai lançar? Tem alguma mulher, ou alguma trajetória, ou alguma vida que você queira desenvolver nos palcos, ou que você queira escrever diferente? Tem alguma voz, algo que você está pensando em escrever, que você não está em processo de finalização, como o texto das dramaturgas? Qual que é o próximo texto que você ou alguma vida na arte que você está criando, que você está pensando: "Olha, talvez vai surgir no futuro um texto sobre isso". Dá para contar, não dá, como é que é? Não, tem um que vai ser publicado agora, que é esse que vai sair pelo coletivo, né, pela editora Concha, né, Sim, com a edição da Andréa Pires, e que é um texto onde eu trago vários arquétipos femininos, né. Aí e eu trago uma das vozes que eu acho muito, que é a da Cassandra, né, da sim, personagem da Cassandra, que era essa mulher, né, que profetizava, ninguém ouvia, ninguém acreditava no que ela dizia, e eu trago a voz dela nos dias de hoje, assim. Então esse é um texto que eu vou publicar. E outros arquétipos também que eu pesquisei, né, a Ofélia aparece nesse texto, e outros que eu não chego a nominar, assim. Esse é um texto que eu, assim, me deu muita, assim, tô louca para publicar ele, para mostrar para as pessoas, né, tá em processo de edição.
E tem um que eu tô escrevendo agora, que é um livro de poesia, mas esse ainda está bem em processo, não tenho pressa de terminar, e que ele tem uma inspiração surrealista, assim, né? Eu peguei um elemento do surrealismo, de novo, essa coisa da imagem, que é de trabalhar duas imagens que se chocam, assim, né? Sim. Quando você pega, tipo, uma imagem, né, muito inspirada, assim, eu adoro, por exemplo, os filmes do Fellini, né, alguns Sim. filmes dele, porque ele trabalha essa transposição, né? Ele cria imagens que seriam impossíveis, vamos dizer, no mundo realista, mas ele coloca ali na obra. E aí, nesse livro, eu fui pesquisar justamente isso, assim, fui me inspirar em exemplos, né, de obras artísticas de inspiração surrealista, assim. Então, acho que também vai ser bem legal. É um livro também bem forte, tem imagens muito fortes, assim. E eu oscilo, né? Às vezes eu escrevo umas coisas muito política, assim, às vezes meio, sei lá. E depois eu vou escrever uma coisa bem leve, bem tranquila. Aí, no meio disso, eu comecei a escrever um roteiro que não sei, talvez vire um roteiro de um curta, que é uma comédia, meio romântica, assim. É uma escritora e uma atriz que elas conversam, assim, aí também, assim, mas esse é parte bem pro cômico, assim, Sim. e elas estão como se fossem vivendo um momento de ruptura, assim, né, de vida, né, para onde vamos agora, mas esse é bem comédia, assim, mas eu escrevi justamente porque eu queria fugir, assim, né, queria outra coisa, assim. É o que eu tenho feito agora, assim, por último. Bom, a gente vai manter a curiosidade para ver esses textos saírem. Legal essa comédia, vamos ver. É sempre bom, né. E agradecer pela sua disponibilidade, por nos ter dado essa aula sobre escrita criativa, sobre falar de algo tão íntimo que é esse seu processo de escrita, sobre comentar um pouco da tua trajetória, falar um pouco sobre os livros que você escreveu. Para nós é muito importante, porque a gente aprende um pouco com uma autora sobre o que é escrita, o que é esse processo, e a gente, como leitor, também começa a se colocar várias perguntas para nos tornar leitores melhores. Então, a sua fala dá esse brilho para a gente. A gente aprende como pessoa e a gente também se desenvolve mais como leitor. Muito obrigado, Patrícia, por ter cedido um pouco do teu tempo, por ter nos dado essa aula, e eu só tenho que agradecer a sua maravilhosa presença aqui no Conjunção Boquiana. Obrigada, Matheus. Eu só tenho a agradecer, assim, agradecer teu convite, dizer de novo, né, reiterar, assim, que eu te admiro muito como pessoa, teu trabalho e tudo, né, como pesquisadora. Então, assim, fiquei muito honrada quando tu me convidou. E, assim, parabéns por tudo, assim, né, desejo muito sucesso aí com o canal, que eu acho esse tipo de trabalho muito importante, ainda mais você dando voz, né, para pessoas, escritores, né, escritoras contemporâneas que estão escrevendo agora, né, e trazendo, acho que assim, todos os espaços de diálogo, assim, têm um papel muito importante. Então, obrigada, assim, só tenho a agradecer. Nós que agradecemos e a honra é nossa. Muito obrigado, Patrícia.